Sabe aquela sensação de que a gente está seguindo um roteiro que não parece ser nosso? Ou quando bate aquela dúvida sobre qual é o nosso verdadeiro propósito na vida? Pois é, a busca por autoconhecimento faz parte da jornada de todo mundo. E hoje, a gente vai explorar uma ferramenta fascinante que pode ser um guia incrível nesse caminho, o mapa numerológico cabalístico. Pensa só que maravilha seria se a vida viesse com um manual de instruções, né? Um guia capaz de decodificar a nossa essência, de explicar por que a gente age de certas formas e até de apontar os melhores caminhos a seguir. E se eu te disser que essa ferramenta, de um certo jeito, já existe? É exatamente essa a proposta do mapa numerológico cabalístico, ser uma espécie de manual do proprietário da nossa própria vida. Ele usa basicamente duas informações essenciais, nosso nome completo de batismo e a data de nascimento, para revelar um código que é só nosso. E um ponto muito importante, isso aqui não é adivinhação, tá? É uma ciência simbólica, uma linguagem que oferece um autoconhecimento muito, muito profundo. O mais incrível dessa ferramenta é o quanto ela é completa. Ela não foca numa coisa só, não. Ela dá um panorama geral, desde os traços da nossa personalidade, talentos que às vezes nem a gente sabe que tem, até os pontos que precisamos melhorar, os desafios que podem aparecer e, o mais importante de tudo, o nosso propósito de vida. É um instrumento poderoso para o desenvolvimento pessoal, espiritual e até material. A primeira grande peça desse quebra-cabeça é o nosso nome. Para a numerologia cabalística, o nome que a gente recebe quando nasce está longe de ser um acaso. Ele carrega um código, uma vibração, que revela a nossa essência. E o nosso nome se desdobra em 3 números fundamentais. O primeiro é o de motivação, que vem da soma das vogais e mostra o que a nossa alma realmente quer, o que nos move por dentro. Depois, o de impressão, que é a soma das consoantes. Ele é a nossa persona, sabe? A primeira impressão que a gente passa. E por fim, o de expressão, que é a soma de todas as letras. Ele revela nossos talentos e como a gente se manifesta no mundo. Juntos, esses 3 formam a síntese da nossa identidade. Agora, vamos para o coração do mapa. Os 2 números mais importantes, que definem o nosso caminho e o nosso propósito. Entender esses 2 é como entender o que e o porquê da nossa jornada aqui. O número de destino é literalmente a estrada da vida de uma pessoa. Ele é calculado com a data de nascimento completa, algo que, convenhamos, a gente não escolhe. Por isso, ele representa uma força maior, um plano. Ele descreve o que a gente precisa fazer, as lições que viemos aprender para viver em harmonia com o universo. É o nosso roteiro de vida. Para ficar mais claro, vamos a um exemplo. Uma pessoa com destino 8. A jornada dela vai ser muito sobre aprender a lidar com o mundo material, com dinheiro, poder, liderança. O desafio aqui não é só buscar o sucesso, mas fazer isso de um jeito justo, equilibrado, sem nunca perder a conexão com o lado espiritual. A vida vai sempre trazer situações para que essa pessoa desenvolva essa maestria. Ok, se o destino é o caminho, a missão é o porquê de a gente estar nesse caminho. É o nosso propósito maior, a nossa contribuição para o mundo. Geralmente, a gente sente a força da missão com mais clareza na maturidade, sabe? Ela vira uma espécie de farol, que guia nossas escolhas e dá um sentido mais profundo para a vida. E olha só que exemplo legal de missão. Alguém com missão 5 veio para quê? Para experimentar a vida em toda a sua diversidade. Veio para promover mudanças, viver com liberdade, expandir horizontes e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. É a vocação final daquela pessoa, aquilo que, quando é realizado, traz uma felicidade plena. Então, o ponto crucial é este aqui. O destino tem a ver com a jornada, com as ações, as lições, é o fazer. Já a missão é sobre o nosso impacto, nossa essência em ação, nossa contribuição, é o ser. Viver em harmonia com os 2, alinhando o que a gente faz com quem a gente veio para ser, é o grande segredo para uma vida realizada, feliz e com propósito. Mas um bom mapa não mostra só o ponto de partida e o destino final, certo? Ele também mostra as diferentes fases da viagem. E é isso que a gente vai ver agora, como a numerologia cabalística mapeia as etapas e os desafios da nossa vida. A nossa vida é dividida em 3 grandes ciclos. O primeiro é o ciclo formativo, que pega a juventude e é baseado no mês em que nascemos. É uma fase de aprendizado, de formar quem somos. O segundo é o ciclo produtivo, a fase adulta de trabalho, de construir nosso lugar no mundo. E essa fase é influenciada pelo dia do nosso nascimento. E o terceiro é o ciclo da colheita, regido pelo ano de nascimento, que é quando a gente começa a colher os frutos de tudo o que foi plantado.
O mapa também aponta as áreas onde a gente precisa crescer. Primeiro, as lições kármicas, que são indicadas pelos números que faltam no nosso nome. Pense nelas como se fossem matérias da escola que a gente precisa de um reforço para fortalecer o caráter. E depois vem as dívidas kármicas, que apontam para algumas questões passadas que agora pedem um esforço consciente para a gente equilibrar as coisas. Mas no fundo, tanto as lições quanto as dívidas são, na verdade, grandes oportunidades de evolução. Chegando na reta final da nossa análise, é fundamental entender como usar esse conhecimento todo. O mapa não é uma sentença, não é um destino selado. Ele é um guia, um grande amigo e orientador particular para a jornada da vida. E este é talvez o ponto mais importante de todos. O mapa nos mostra as energias, as probabilidades, o terreno da vida. Mas quem dirige o carro somos nós. O autoconhecimento nos dá a consciência para fazer escolhas melhores, para navegar nesse terreno com mais sabedoria, usando sempre o nosso livre-arbítrio. E essa frase resume tudo perfeitamente. O mapa entrega as ferramentas, os insights, a clareza. Mas a transformação, a ação, a realização, isso aí depende de cada um. A verdadeira magia é a gente que faz. O poder está em nossas mãos. Então, como colocar isso em prática? Primeiro passo, reconhecer o próprio projeto, entender os seus números e tendências. Segundo, trilhar o caminho do destino com consciência. Terceiro, abraçar de verdade o propósito da sua missão. E, por fim, usar o mapa para se planejar, para navegar pelas fases da vida com mais percepção. No fim das contas, é sobreviver de forma intencional. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Ter acesso a um nível tão profundo de autoconhecimento é uma chance de ouro para a gente alinhar a vida com a nossa verdade. Se conhecer não é só curiosidade, é a base para construir uma vida autêntica, feliz e com propósito. Então a pergunta que fica no ar é: se fosse possível ter acesso a esse mapa pessoal, qual seria a primeira pergunta a ser feita?